Fala galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai se tratar de associações de resistores. É uma continuação da matéria de eletrodinâmica. Então hoje nós vamos ver que os resistores, que são aquelas nossas resistências que são medidas em ohm, eles podem ser ligados em série, em paralelo ou misto, que é quando eu misturo o circuito série com o circuito paralelo. Então vamos entender as principais características e continha que nós temos que fazer em cada um deles. No circuito em série, eu tenho aqui minha tensão, tenho meus dois resistores, um na sequência do outro, no mesmo fio. Repara que não tem nenhum nozinho aqui. Então, para calcular a resistência equivalente, que é a resistência total, basta eu somar resistor 1 mais resistor 2. Para calcular a tensão, eu tenho que fazer o URI e percebam que a tensão total ela vai ter que ser a tensão do 1 mais a tensão do 2. E outro detalhe do circuito em série é a nossa corrente. A mesma corrente que sai da nossa fonte, ela passa pelo primeiro resistor, na sequência passa no segundo e volta. Então, nós temos a corrente total igual à corrente que passa no 1, que é igual à corrente que passa no 2. Isso acaba sendo um ponto negativo, porque se um resistor queimar, igual acontece em pisca-pisca, aqueles mais antigos, quando uma luzinha queimava, a corrente que ia passar aqui não conseguia, porque o fiozinho aqui dentro estaria tipo quebrado, não tinha conexão. Então ele não consegue passar no 1, consequentemente todo mundo vai ficar apagado. Essa é a principal característica do circuito em série. O circuito paralelo, eu tenho aqui minha fonte, tenho meu resistor 1, o resistor número 2. Para juntar eles, eu tenho que fazer uma continha. E eu só consigo fazer 2 a 2. É R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Para calcular depois a tensão, é só fazer URI. Ponto positivo do meu circuito paralelo é que a tensão total ela vai ser igual à tensão em 1, que vai ser igual à tensão em 2. Então, a mesma DDP que eu tenho aqui, nessa linha, eu vou ter na segunda, eu vou ter na terceira, assim por diante. Então, se eu tenho aqui 110 volts, eu consigo levar 110 volts para a segunda linha, para a terceira linha, assim por diante. Em compensação, a nossa corrente, ela começa a se dividir. Então, ela vai ser a corrente do 1 mais a corrente do 2, assim por diante. Então, a corrente que saiu daqui, ela vai chegar nesse ponto, nesse nozinho, nessa bifurcação e se dividir. Vem um pouco para o 1, vai um pouco para o 2. Mas percebam que ela não divide de forma diretamente proporcional. É forma inversamente proporcional. Porque quanto menor a minha resistência, mais corrente vai passar. Então, basta eu fazer uma regra de 3 invertida, que seria assim, a tensão total, ela está indo para os meus dois resistores, o R1 mais R2. Se eu quero saber a corrente que vai passar no 1, eu uso a resistência que eu tenho no 2. Então, esse daqui é um truquezinho que nós temos para montar isso de forma inversamente proporcional e descobrir a corrente certinha que eu quero no meu resistor. E por fim, eu tenho minha associação mista. Então, percebam que eu tenho aqui minha fonte, a minha corrente está saindo. Aí ela passou nesse, chegou aqui, bifurcação, separou. Então, aqui eu tenho característica paralelo, meu nozinho que dividiu a corrente.
Essa corrente veio, passou nesse resistor, passou nesse daqui, então eu tenho eles em série. Volto aqui, tenho minha outra bifurcação, onde essa corrente que estava descendo vai encontrar com essa que deu a volta. Elas se encontram, volta a ser só uma, volta para minha fonte. E assim fica meu ciclo. Então eu tive série aqui, essa relação com esse conjunto foi paralelo, depois eu tive série de novo. Aí eu tenho que ficar usando todas ao mesmo tempo. Então, como exemplo, ó, eu tenho aqui meu resistor 1, meu resistor 2. Se eles estão em série, eu tive que somar. Então, vamos chamar aqui resistência A, é a resistência 1 mais a resistência 2. Depois, eu tenho minha resistência A, que virou uma única resistência, paralelo com essa resistência 3. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Resistência B vai ser resistência A vezes resistência 3 dividido por resistência A mais resistência 3, que é a formulazinha do paralelo. Isso virou meu resistor RB, que está em série com esse resistor R4. Então, minha resistência equivalente ia ser o R4 mais o RB. Então, agora, como de costume, vou mostrar como que isso cai nos principais vestibulares. Vamos começar por essa questão aqui da FGV. A figura seguinte representa o trecho de um circuito elétrico. A diferença de potencial entre os pontos A e B é 12 volts. Então, nosso U é 12 volts. Pode-se afirmar que os valores de I e R são respectivamente. Então, aqui eu tenho um circuito paralelo. Característica do circuito paralelo é que a tensão são iguais em todas as linhas. Então, a tensão que eu tenho daqui até aqui, 12 volts. A tensão que eu tenho daqui até aqui pela parte de baixo, 12 volts. Eu sei que na parte de cima tem um resistor de 2 ohm e quero descobrir qual a corrente. Então, vou fazer URI. U é igual a R vezes I. U é 12, R é 2 e eu não sei. Então, I igual a 6 amperes. Parte de baixo, eu sei que minha corrente é de 3 amperes e a minha resistência é o que eu quero descobrir. De novo, vou usar o URI. Meu U é 12, a resistência agora eu não sei e a minha corrente é 3. Então, eu tenho uma resistência de 4 ohm. Gabarito, então, letra E. Vamos agora para a nossa segunda questão. Essa questão da Cesgran-Rie. No circuito representado a seguir, todos os resistores têm resistência igual a R. A resistência equivalente, ou seja, a resistência total entre os pontos P e Q é... Então, tenho aí um circuito misto. Aqui eu tenho a minha fonte, tenho um primeiro resistor R, depois nós temos uma bifurcação que representa o paralelo. Tenho aqui 3 circuitos em série. Essa bifurcação encontra nessa parte de baixo. Tem mais um resistor, depois ele voltou. Então, a gente sempre começa pelo lado oposto à fonte. Vamos começar pelo lado de cá. Eu tenho 3 resistores em série. Então, minha resistência total nesse trecho é R mais R mais R. Então, eu tenho 3R. Esses 3 resistores viraram um único resistor aqui de valor 3R. Então, eu esqueço essa primeira parte. Tenho aqui os dois em paralelos. Então, vai ser R com 3R. Minha resistência total vai ser R vezes 3R dividido por R mais 3R.
Deu 3R ao quadrado sobre 4R. Simplificando, 3R sobre 4. Isso tudo virou um único resistor de 3R sobre 4. Agora eu tenho 3 resistores aqui em série. O resistor R, o resistor 3R sobre 4 e esse resistor aqui embaixo, R. Então, agora eu vou somar todos eles. R mais 3R sobre 4 mais R. Vou tirar o MMC, que é 4, vai ficar 4R mais 3R mais 4R. Deu, então, 11R sobre 4. Gabarito, letra D. E agora nós vamos para a última questão de associação de resistores, que é essa questão da PUC. No circuito a seguir, a corrente que passa pelo trecho A e B vale 1 ampere. Então, eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, ela sobe, tem um resistor aqui em cima de 10 ohm, uma bifurcação que vai representar o paralelo, 20 ohm, do lado de fora, outro resistor de 20, eles se encontram lá embaixo, tem um outro resistor passando de fora a fora em paralelo, que é o nosso resistor R. Isso retorna ao ponto A e volta. Então, ele falou que a corrente que passa do trecho A até o trecho B vale 1 ampere. 1 ampere. Então, fazendo o URI, eu já sei que a tensão é 12, a resistência não sei, corrente 1. Dá uma resistência de 12 ohms. Minha resistência equivalente, resistência total. Só que ele não quer isso, ele pede o valor da resistência R. A nossa resistência R, ela tá aqui, ó. É isso que ele quer. Para isso, eu vou fazer a resistência equivalente de todo o meu circuito. Então, eu vou começar fazendo esse paralelo. 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20 vai ficar 20 vezes 20 dividido por 40. Eu posso simplificar, vai dar 20 sobre 2, 10 ohm. Então, aqui eu tenho uma resistência agora, na verdade, de 10 ohm, que está em série com a de cima. Então, a minha resistência passa a ser 10 mais 10, 20 ohm. Essa nova resistência, que agora é 20, está em paralelo com esse R. Então, fica 20 vezes R dividido por 20 mais R. Isso torna a minha resistência equivalente, que é o 12 que eu acabei de calcular aqui em cima. Então, eu vou pegar isso e igualar a 12. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 20R igual a 240 mais 12R. 8R é igual a 240. R é igual a 240 dividido por 8. 240 dividido por 8, então a nossa resistência é de 30 ohms. Gabarito, letra A. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de associação de resistores. É um tema mais complexo e que precisa de bastante resoluções. Curtam aí, comentem, escrevam e qualquer dúvida pode tirar aí nos comentários. Até o próximo vídeo.